Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Beleza? Tudo bem, Rinaldo? Bom. E hoje a gente está com um assunto muito importante aqui para o agro, que é a gestão de times comerciais dentro do nosso setor. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado especial, mas antes, aquele recadinho básico que você já sabe. Se você está assistindo a gente no canal do YouTube, se inscreva nesse canal, por favor, não custa nada para você. É o botãozinho que fica aqui embaixo do vídeo, basta acessar 5 segundos, você ajuda a gente a chegar a mais público do agro. E o outro recadinho é agradecer os nossos apoiadores, né? A JCO Bioprodutos, que é a nossa patrocinadora Master 2024, e os nossos parceiros, a Rádio Cidade. A gente está lá no programa Agrocidade de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, e também a nossa parceira a revista Adoro. Muito obrigado, abraço para vocês, pessoal. E o nosso convidado especial de hoje, que é muito especial, porque além de ser um excelente profissional, é o nosso amigo querido também, né? Opa! E a gente tem esse privilégio de trazer os nossos amigos aqui para conversar, mas porque está aqui pelo profissional que é, né? Ele que é conhecido profissionalmente como Assunção, é um engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual de Londrina, MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio pela FGV. Atualmente ele é gerente regional na JH Sementes, mas anteriormente já trabalhou como representante técnico de vendas da Adamar, especializando-se em grandes contas como a SLC Agrícola, por exemplo, e ocupou diversos cargos como na Harabras, né, na UPL do Brasil, onde começou sua carreira como trainee e evoluiu até se tornar o administrador técnico de vendas sênior. É casado com a Rafa e pai da Yasmin e da Isabela. César. Assunção, na verdade, né? César não Quem existe. É César? Quem que é Kleber. Acontece bastante isso. Assunção, assim, muito obrigada pela sua presença aqui, né? E a gente, eu comento com o Rinaldo, né? Você é uma pessoa que sempre está, quando encontra a gente, elogiando muitas pessoas. E a gente nunca teve a oportunidade de elogiar você, que é uma pessoa, assim, que a gente vê de extremo coração, né? E, então, assim, que a gente vê que é uma pessoa que está sempre pronta para ajudar, sempre aberto, uma pessoa de muita experiência, muito conhecimento, que tenho certeza que em todos os times que passou deixou a sua marca. Quando a gente chegou na Fazenda, há 14 anos atrás, a gente já conheceu você e tudo que veio pra gente sempre foi coisas muito boas, assim, sabe? Desde o estagiário que trabalhava na sua equipe, que falava assim, a Assunção é muito da hora, não sei o que lá. Até depois a oportunidade do Rinaldo trabalhar com você também, que sempre só coisas boas. Então, obrigado pela oportunidade, né, de conversar aqui com você. Para mim é uma honra, queria agradecer vocês, a toda a galera aí dos agronautas, da AgroInsight, Rinaldo, Josi. É com grande satisfação que eu venho aqui, com muita alegria. Até a minha filha Yasmin já tinha pedido, falou assim, quando você vai lá participar, pai? Eu falei assim, vai ter a hora certa, vai ter o momento certo, a gente tem uma dinâmica, um desafio, muita atividade aí pelo cargo, pela gestão, pela atividade que a gente exerce, e a gente conseguiu estar hoje aqui com vocês. Realmente, para mim, é muito gratificante, que eu conheço vocês há bastante tempo. Então, a gente teve essa jornada, teve essa importante jornada junto ao Rinaldo, que a gente trabalhou junto quase... Eu estou 7 anos na JH, a gente trabalhou praticamente 6 anos juntos, Isso. Onde nós construímos muitas coisas, acertamos, erramos, ajustamos, e hoje a gente sabe de que cada pedaço que foi construído lá criou um alicerce mais forte da empresa, da gestão, de tudo que a gente tem hoje. Então, eu sou muito feliz, muito grato de estar aqui com vocês, que são amigos da minha família, amigos meus e amigos de muitos amigos meus. Então, muito feliz. Te falei aquele dia na Agro Rosário, acompanho, assisto realmente os episódios. Eu gosto de assistir no momento que igual eu falei, gosto de assistir quando eu estou viajando. Você de assistir mesmo. Assistir. Então, é muito interessante. Então, só que eu gosto de concentrar, tá concentrado. Então, não vai ter aquele momento de se eu for ouvir, vai ser com um monte de gente, não, porque eu gosto de entender, de capturar alguma informação das pessoas que passaram.
só tem elogio a todos os episódios que passou desde o dia 1, do dia da abertura. Eu era um dos que estava lá assistindo a abertura de vocês. Que legal. Eu tava até revendo, vai fazer já quase um ano, né? Vai, quase um mês ano. Que vem. Mês que vem. Mesmo? Mês que vem eu tava revendo quanto que foi o dia do primeiro, acho que foi em maio de 2023. Isso aí, olha só. Então realmente eu gosto de acompanhar, porque realmente trouxe uma diferença. É um podcast que eu achei muito, muito interessante pela abrangência, por estar no agro e por poder conversar com diversos setores. Então, acho que traz muita informação enriquecedora. Muito obrigada. Fico muito feliz mesmo. Também queria fazer esse elogio a vocês aí, porque realmente faz diferença. É um podcast que faz diferença. A gente sempre compartilha. E para quem não sabe, acho que ninguém sabe disso, não ser nós aqui, né? O Assunção estava no dia do dia que surgiu o nome. É isso aí. Foi numa das rodadas que a gente estava fazendo lá, e a gente começou ali, porque a gente falou, né? A gente já fez vários podcasts entre nós, né? E aí surgiu o nome, assim, ele faz parte disso. Então não tinha como não chamar, né? Legal. Só tava esperando a hora certa. Então, começando aí pela pergunta básica aí, né? Pra gente startar aí o assunto que é diverso. Como é que tá a safra para você? Como é que foi essa safra aí? A safra a gente pode falar, eu posso falar diretamente no ramo de atividade que eu estou hoje, como gerente comercial regional da JH Sementes. Então, o nosso objetivo é entregar uma semente com alto valor de qualidade para que o produtor possa desempenhar o plantio e dar sequência na sua lavoura. E esse foi um dos anos no que eu estou diretamente ligado à JH, o mais desafiador. Eu estou há 21 anos no oeste da Bahia, também acredito que nos 21 anos que eu estou aqui também foi um dos mais desafiadores de implantação. Fora todo aquele temor que a gente tinha sobre o El Niño, a intensidade, toda a dificuldade que iria vir para frente, não só na implantação das lavouras. Então, nós somos, acho que como oeste da Bahia, de maneira geral, nós somos abençoados aí a partir do final do ano, com janeiro, fevereiro, março até abril, chuva, e eu acho que trouxe a colheita. Nós tivemos perdas, mas não tão significativas como seria se a gente tivesse feito um podcast ali no início. Quem veio aqui em dezembro, veio em janeiro, que estava justamente com toda a problemática envolvida. Eu diria para você que, assim, realmente no final do dia, todo mundo estava esperando mais do que colheu. Mas se a gente falasse assim, lá nesse período que você está falando, você vai produzir o que ele produziu agora, todo mundo tinha comprado. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso eu tenho certeza absoluta, porque depois a gente teve um desenvolvimento, né, um visual assim, que levou a acreditar, né, numa dinâmica ali, né? Mas na hora de realizar, se esse número de agora, se tivesse disposto em novembro, em dezembro, eu diria que 90% do pessoal teria, não, beleza, então, estão te vendo a safra por isso. Opa! Tanto é que os números, que quando a gente volta a números médios, vamos falar da soja... Não são ruins. O número da soja, numa média que computada, aí tem muita coisa ainda, tem para finalizar, tem muita coisa em silo bolsa, em armazenagem. Então é uma safra com uma comercialização mais lenta, tem tudo isso daí que traz o número, ele é mais estimado. Mas as médias que são pontuadas sobre uma região toda são muito mais favoráveis do que a gente olhava ali em dezembro. Em dezembro a gente trazia médias abaixo dos 55 sacos pelo cenário. Trazia. Sem dúvida. E hoje a gente sabe que ela é um pouco acima dos 60 sacos. Então isso daí acho que traz um conforto com toda essa dificuldade de preço dessa commodity de soja com relação ao que nós estamos vivenciando. Exato, né? Assim, a gente está falando, vamos dizer assim, única e exclusivamente do resultado agronômico, né? Aí depois existem essas outras questões aí das configurações do cenário, né? Do preço e etc., que pode potencializar, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas falando de resultado agronômico, é isso. Perfeito. E hoje a gente trouxe você para conversar sobre o assunto que é o cerne assim, da sua carreira, né? Que é a gestão comercial. E como um exemplo de profissional que cresceu sendo lá na base, na ponta, né? Até se tornar gerente. Então, a gente trouxe você para conversar sobre essa experiência aí. São mais de 20 anos, conforme você falou mesmo aqui. O que você vê durante esses 20 anos que mudou
Na questão de gestão comercial, o que hoje facilitou essa gestão ou a performance dos times, né? Ou como é que essa qualidade de mão de obra está impactando, né? Porque hoje a gestão, a área de vendas, a área comercial é a área que, eu posso dizer, mais emprega profissionais no agro hoje. Então, ela está se tornando cada vez mais profissional, né? E cada vez mais requerida, assim, gestores com essa experiência. Então, o que você vê lá de quando você começou até hoje, assim, um panorama geral? Eu acho que uma boa parte da influência do que eu tento fazer hoje é o que eu tive no início da minha carreira. Então, na oportunidade, quando eu vim para o oeste da Bahia, eu entrei na Iharabras. Então, eu entrei como trainee. E naquele momento, lá em 2003, o olhar do trainee era de capacitar ele mesmo. Ele era um formado que ele não tinha um entendimento do mercado e ele precisava passar por diversos locais, diversas regiões, diversos profissionais, entender a dinâmica de cada profissional daquele, como que ele já atuava com a experiência que ele tinha e você poder fazer um desenvolvimento futuro de atender uma região. Então, hoje, quando a gente olha assim, a gestão comercial dos dias atuais, não tem como você não voltar a alguns moldes antigos. Não adianta a gente trazer tanta tecnologia, tanto KPIs, tantos parâmetros de análise e avaliação, se não tiver lado a lado, dia a dia. Eu acho que uma das coisas que me auxilia muito é que, além de fazer a gestão, eu também tenho uma atuação direta sobre algumas contas. Então, isso daí traz as dificuldades do momento, a experiência do momento. A gente fala assim na parte comercial. É muito fácil você ir lá e falar assim, vai lá e faz assim, 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 versus você tá, igual hoje eu estou aqui gravando, você está na pele, sentindo a intensidade, realmente é o momento, se você fica nervoso, não fica nervoso, tudo aquilo que você desenhou vai para outro lado, como é que você consegue reagir sobre aquela situação. E no final das contas, a área comercial ela é medida pelo resultado final ainda. Isso é um negócio que vem mudando bastante. Então, durante posso falar dentro da nossa empresa mesmo, a venda existe um peso grande, ela era uma métrica grande, mas hoje ela começa a ter um peso já diluído com outras métricas que são importantes de uma gestão de carteira, gestão de cliente, de gestão de atendimento na ponta e da parte gerencial também do bastidor. Eu falo muito assim, fazer gestão e execução é muito difícil, porque um dos dois você tem que abrir mão de algum momento. A gestão exige muito estudo, você tem que parar muito atrás de um computador para estudar o que aconteceu para trás, quais são os cenários que a safra está mostrando, tudo que está acontecendo para você conseguir canalizar aquilo ali e potencializar teu time de vendas ou você como gestor. Porque o resultado da gestão é o resultado de um monte de pessoas. Então, no final, não adianta nada. Isso é muito nítido. O maior vendedor não quer dizer que ele vai ser o melhor gestor. E o melhor gestor, ou um bom gestor, não quer dizer que ele vai ser o maior vendedor. Então, a gente tem que saber que o Rinaldo gosta muito de usar exemplo, eu vou usar o exemplo do futebol. Se a gente colocasse o Ronaldo Fenômeno para ser o zagueiro, talvez ele não estaria nem na Copa do Mundo. Ia ser uma merda. Então, a gente tem pessoas que elas são importantes em algumas funções e algumas etapas daquele processo da venda, do atendimento, da conclusão da safra. Então, isso daí eu acho que pensando no time comercial, a tecnologia traz um pouco de ausência, porque você facilita uma reunião por um Teams e realmente você tem que voltar, acho que para escutar aquilo lá, o teu vendedor, o teu time, acho que é muito importante. Uhum. De certa forma o digital deu uma ofuscada nisso daí, mas não existe a questão comercial realmente sem o humano ali, né? Sem a presença, sem a pessoa de fato ali, né? A gente comentou esses dias aí, tipo... Eu imagino que a tecnologia, tudo isso aí, vai fazer o cara, por exemplo, assim, se eu conseguir atender bem uma carteira de 10 clientes, talvez a tecnologia vai fazer com que eu atenda 20. Mas se a empresa quer crescer de 10 para 30 clientes, ela tem que pôr 2, cara. Justamente. Não vai colocar 30 em um.
Eu acho que a grande dificuldade é entender dentro do planejamento estratégico quais são os objetivos da empresa. Perfeito. A empresa tem um objetivo e com isso você tem que cascatear e desenhar dentro dos setores. Tem empresa que realmente o crescimento é o momento mais importante para ela, ou a exposição da marca perante a região ou a abrangência de região. A gente teve um momento da empresa que a gente precisava aumentar a abrangência. Então, isso daí você tem que colocar mais pessoas, você tem que ter mais pontos de contatos, você tem que ter um investimento de pessoas. Não tem como você achar que só pelo teu Instagram ou só por uma página, uma rede social, você vai conseguir capturar isso daí comercialmente, falando no final, trazendo um resultado. Nós nunca nem conseguimos mensurar exatamente quantas vendas aconteceu por causa de um posicionamento ou de se expor uma região, um produto, alguma coisa, porque é difícil você mensurar isso daí. Não tem como eu chegar lá, mas eu sei que tem uma influência direta. Tem muita gente da área técnica escutando, assistindo. Eu acredito que tem uma ferramenta que ela é muito fácil hoje, que é o WhatsApp. Então, o WhatsApp, para o time comercial, ele facilitou demais essa comunicação. Mas ela facilita quando você tem, dentro do agro, a gente precisa ter um negócio que é estreitar o relacionamento com o produtor. Não adianta mandar um WhatsApp se você, pelo menos o produtor ou o corpo técnico dele, gerencial, alguém tem algum ponto de contato contigo. Senão aquele WhatsApp vai ficar na caixa de entrada dele lá, nem vai ser visualizado. Então a gente vê muito isso daí, a intensidade de respostas pelo WhatsApp e pelo ponto de contato que você tem. Tem produtores que você consegue avançar comercialmente. Eu tive numa visita no Mato Grosso que teve um produtor que falou para mim: você não precisa vir me visitar. Se a gente conseguir, se teu produto performar, e a gente se acerta pelo WhatsApp. Para mim. Enquanto o outro falou assim, se você não visitar 2 vezes aqui, não adianta nem a gente começar a fazer um negócio, porque eu preciso da presença de vocês, além do negócio, na minha fazenda. Então, é muito difícil, que a gente tem que entender cada perfil de cliente, cada perfil de produtor, cada perfil de corpo técnico, perfil da nossa equipe de vendas. A gente está trabalhando com uma diversidade muito grande, fora as gerações, fora as idades, experiências e tudo mais. E muitas vezes, vamos falar assim, nós não podemos jogar fora a experiência de quem veio aqui desbravar uma região dessa. Não podemos, de jeito nenhum. Mas nós também não podemos não querer ouvir quem está querendo trazer a inovação para fazer uma adaptação, para justamente você poder ter pontos de contato ou até você falar assim, conseguir melhorar a tua performance de atendimento ou de explorar produtividade, seja tetos comerciais também. Então, isso daí acho que pode ser que eu não vejo ainda o agro totalmente, no nosso caso, da semente, sem um ponto de contato que é o vendedor. Ainda não vejo isso daí. Acho que não todas, consigo. Não só consigo. semente, né? Eu acho que você foi muito oportuno quando você fala do perfil de cada um, né? Do cara, beleza, só o WhatsApp, do outro que quer a visita, etc. Mas eu diria para você que num ponto comum, médio, o que aquece mesmo é o presencial. E aí, talvez essas ferramentas, elas venham assim, para em intervalos presenciais, você faça com que aquele negócio desaqueça menos. Sem dúvida. Entende? Sem dúvida. Eu sempre tive essa visão assim, do negócio, sabe? Não... Tipo assim, cara, eu não consigo estar toda semana na sua fazenda. Eu consigo estar uma vez por mês. Aí naquelas 3 semanas que você não foi, você manda uma mensagem aqui, manda uma atualização lá, faz uma pergunta, você mantém ali você presente, mas você vai estar lá no mês que vem, fazendo uma visita, etc., ou no período que está estabelecido, né? Fora que a parte da venda, a venda em si, ela tem vários processos dentro do agro. A gente trabalha muito a sazonalidade. Então tem um momento que vamos pegar um exemplo, tem um momento que é do plantio, da implantação de lavoura, que no meu caso, não adianta eu estar fora do escritório. E eu tenho que estar no escritório para atender ou para corrigir qualquer rota. É o contrário, né? Não é nem no campo, é no back-office ali. Eu preciso estar 100% disponível para atender qualquer necessidade que precisa. A gente está trabalhando uma logística do agro. A gente trabalha com estradas, totalmente, vamos falar assim, você não tem uma visibilidade plena de como é que está aquela estrada, armazenamento do produtor, capacidade, o que está acontecendo, se tem uma chuva, se tem uma estrada caída ou não, isso daí. Então,
acho que a gente precisa entender, tem essa sazonalidade, tem a sazonalidade do setor que você trabalha também. Dependendo, se você trabalha com um produto específico de um momento, vai ter aquele momento de pico específico ali, mas vai ter uma diluição. Não tem como a gente acreditar que vai ter mais aquela venda que você faz e some. O ano que vem você volta e some. Realmente, você tem que ter vários momentos de contato ali com aquela, vamos falar assim, com aquele cliente. Quando a gente fala o cliente, não é só o produtor aquele CPF ou aquele CNPJ. É todo o corpo que é a conta, né? É a conta. No final, você tem que fazer uma gestão da carteira e da conta. E no final, não existe, dificilmente todo mundo vai conseguir atender todo mundo da forma que gostaria. Como a gente falou, são perfis diferentes. Então, você tem um perfil de atender, pode ser que você deixe a desejar num cliente e em outro não. Tem um negócio que o Rinaldo viu muitas vezes nas nossas reuniões, eu sempre usei, que a recompra é ouro. Esse, para mim, é o maior ditado da venda. Porque quando a gente se torna recorrente essa compra, é que algo deu certo naquele processo. Então, você fez a venda, entregou o produto que o produtor esperava, deu certo, e ele retomou isso daí. Quando existe um bloqueio disso daí, seja pela parte de precificação, pela parte de atendimento, porque nem sempre é só pela precificação, tem a parte do atendimento que pode deixar um cliente mudar e tudo mais, ou uma estratégia da empresa e tudo mais, mas quando a gente tem essa recompra, acho que é a maior gratidão do vendedor. É sinal que ele fechou o ciclo total e reiniciou esse ciclo. E aí é um caminho para ele retroceder e refletir, né, sobre os acertos, exatamente. E no final a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo análise. Sim. A gestão tem que parar para entender. Não quer dizer que aquele sucesso comercial, aquele número, o ano pode ser favorecido. Vamos pegar um exemplo. Tudo indica que o cenário Brasil do ano que vem tem um aumento expressivo de área de algodão. E às vezes é importante a gente mensurar, porque quando tem um aumento expressivo, muitas empresas crescem junto. E aí você tem que entender naquele cenário qual que é o teu crescimento. Se você não o quanto foi você, o quanto foi do ambiente. Né? Do ambiente. E tem muito movimento, Rinaldo. Muito. E isso aí é interessante estar falando. Isso aí, esse tipo de reflexão, ele independe de área, né? Pode ser na comercial, pode ser na... E assim, ó, eu chego lá e eu olho, as nossas lavouras estão bem sadias. Cara, não foi um ano de doença. Não é porque eu recomendei o melhor produto, ou o meu operacional é top. Cara, o ano me jogou para ter uma lavoura mais sadia, entendeu? Pode ser que ao longo dessa safra, pode ser não, com certeza. Aconteceu vários erros que eu tive, né? Só que como o ambiente estava ok, ele não me jogou para o buraco. Sabe? Então esse tipo de reflexão é interessante. E tem uma coisa que o Assunção faz, né? E faz muito bem, e eu também faço de uma maneira diferente, cada um do seu jeito, né? Mas é meio que um conceito de timeline, de linha temporal. De que assim, cara, o que eu estou fazendo hoje, ele tem uma causa passada, e aí você pode começar e voltar, às vezes até desde o primeiro contato que teve com o cara, né? Pô, a entrada com o cara foi num dia que, sei lá, eu encontrei ele no posto de gasolina, e aí a gente conversou de um negócio, ele pegou meu WhatsApp, não sei o que lá. Isso eu acho muito importante, eu vejo muito profissional se perder ao longo do tempo dentro de entender esse conceito do ponto que você está hoje, como e por que você chegou nele até hoje. E isso, né, não só para entender o agora baseado no passado, mas muito do agora e do passado é o que vai te levar para frente. Sim. Do anseio, da mudança, de para que lado que o cara está indo ou não. É isso aí. Até esse perfil mais de análise, né, realmente. O que eu ia comentar com você você que tem experiência em várias multis aí, né? Você diria que a multinacional, ela meio que educou o nosso mercado aqui brasileiro em termos de como tem que ser a gestão de vendas? Ou se moldou bastante na cultura que tinha aqui? Na verdade, a multinacional liderou esse processo, né? Então, se a gente for pensar a liderança agronômica que existe hoje, porque a gente tem dentro da multinacional o líder financeiro, de finanças, formado em economia, toda uma bagagem administrativa, mas se a gente pegar
a parte gerencial comercial, a maior parte vieram de formações de engenheiros agrônomos, que passaram por algum momento da vida em alguma multinacional. Se não passou em alguma multinacional, teve presença marcante em alguma revenda. Indiretamente, essa revenda tinha um atendimento por uma multinacional e algumas pessoas ali que eram das próprias revendas cresceram. São gestores hoje. Alguns se tornaram gestores, outros se tornaram sócio-proprietários, abriram seus negócios e tudo mais. Eu tenho certeza que a multinacional, ela formou e até ela tem vamos falar assim, um suporte muito grande. Ela tem multidepartamentos para auxiliar nessa formação de profissionais. Então, muitas vezes hoje, eu olhando para trás, é muito fácil. Eu entendo cada momento, o que aconteceu durante a minha vida profissional, realmente. Porém, na pele que eu estava lá atrás, muitas vezes você não aceita o que aconteceu naquele momento, ou você se portou de uma maneira que hoje você fala assim, isso daqui para mim não teria interferência nenhuma. Por que isso daqui doía tanto, esse jeito de conduzir o negócio, ou seja, da gente trabalhar? E como minha experiência maior foi na Ihara, e a Ihara tinha ou tem ainda um cerne muito forte de formação de pessoas. Então, por mais que você não era um gestor de um território comercial, sempre tinha um programa de trainee que você era gestor de pessoas. No final, você estava formando pessoas e aí o sucesso teu era aquele trainee teu ser promovido para outra região. Então, isso daí eu acredito que a multinacional trouxe realmente. Eu vivencio o oeste da Bahia com total intensidade, gosto. Do dia que eu pisei aqui até hoje, minhas filhas nasceram aqui por escolha mesmo, então realmente a gente gosta daqui. Mas eu vivenciei esse lado da multinacional aí, acho que tem total influência nos gestores que existem hoje. Tem várias empresas, vários segmentos, a gente está abrindo um leque, vamos pegar assim, há 10 anos atrás a gente quase não falaria dos biológicos. Eu lembro numa reunião vasta falando que o mercado poderia chegar a tanto. Hoje a gente olha o mercado de biológico, é um negócio onde todas as empresas estão inseridas, fora braços que abriram. Então a gente vê crescimento de empresas e em algum momento tem mercado que você cresce sem estar preparado. E aí você sofre porque você tem que participar daquela expansão do que você aposta, do que você está acontecendo, mas você não montou todas as bases. Você não está preparado com administrativo, financeiro, logístico, pessoas. Então você sofre. Às vezes você sofre por profissionais. Nós vivemos um momento muito grande de rotatividade profissional. Então nós tivemos esses booms das commodities, onde todo mundo abriu fronteira e abriu para contratar pessoas. Nós estamos vivenciando um lado já de retração, de cuidado, de cautela, de olhar melhor sobre os profissionais, olhar melhor onde você está. Então, a gente vivenciou um tempo onde você capacitava e treinava muita gente e, no final, você finalizava aquele ciclo, o profissional já queria ir para outra oportunidade. Então, isso daí também tem muito esse lado aí. As empresas têm que investir muito em capacitação profissional. E esse é um investimento que ele é difícil de mensurar, porque no final você tem uma rotatividade de profissionais dentro da tua empresa. E acho que ainda hoje, né, intensificou bem mais essa cultura também, né? Vou ficar 4 anos aqui, já quero um cargo melhor, né? O pessoal bem mais também acelerado, né? Querendo crescer logo, essa cultura também molda um pouco isso, né? Tem sim. Vamos falar assim, a minha geração, ela, em algum momento, ela preferia enraizar mais. Tanto é que a gente tem vários colegas aí que estão no mesmo tempo aqui de região, vamos falar assim, dos 20 aos 30 anos de região, muitos, mais de 80%, ficou muito tempo na mesma empresa. Depois trilharam outros caminhos. Hoje a gente vê pessoas com 3 anos que ela já fez uma rotatividade profissional gigante para até se encontrar. Porque não é só o lado financeiro. Tem o lado pessoal, tem o lado profissional, tem o lado do ambiente de trabalho. Dificilmente você vai ter
um ambiente de trabalho que ele seja 100% do jeito que você imaginaria. A não ser que você monte sua empresa, né? E olhe lá. Só que daí, você vai montar a tua empresa e você vai fazer a gestão daquilo. Aí você vai ver que realmente aquela tua empresa, ela também não vai conseguir atingir os níveis de objetivos de cada funcionário. Sim. No final, todo mundo tem um perfil, tem uma identidade, tem valores diferentes. Eu tenho comigo que o maior ativo do comercial é a diferença das pessoas. Eu acho Sim. total também. Tanto é que Verdade. assim, é comum você ver o cara sair de uma empresa e ir para outra e arrastar toda a clientela. É isso aí. É verdade. Justamente. É comum demais. Acho que vocês falaram aí bem correto mesmo. Acho que a gente tem dois movimentos que forçam isso, né? O primeiro movimento é esse aí que você falou, né? De tipo, desmistificou, né? Ou deixou de ser feio, ou mudou, né? O pensamento de, vou ficar 300 anos no mesmo lugar e não. Cara, aquele conceito de empresas e culturas diferentes, desafios diferentes ali, etc. Mais um acréscimo geracional de ansiedade e de troca, né? Eu acho até que tem muito profissional que até extrapola isso. Mas o cara, eu conheço o cara aí que ele já passou por todas as multas aí, tipo, ele vai ter que, sei lá, ele não pode mais trabalhar no químico, ele vai ter que ir pro fertilizante, porque ele já passou em todas ali. O bom do agro é que tem um espectro muito grande, né? Dá para trabalhar no químico, dá para trabalhar nas empresas de máquina, dá para trabalhar nas empresas de semente, revenda. O agro nosso, isso nós estamos falando de regiões específicas, né? E aí quando você vai para todas as culturas que o Brasil oferece, por isso que também tem toda essa dinâmica. A gente tem o Brasil nosso é agrícola, então a gente tem muita oferta, ainda bem. Nós que somos agrônomos, para nós isso daí é muito importante. Sim. Dá para sair e montar o podcast? Não faça isso, não. Isso é um nicho. Isso é um nicho, só pessoa profissional. Ai, gente. E você que passou por essas diversas empresas, o que você considera assim como o cerne da gestão de vendas? Aquilo que se repete, né? Que é a lei, digamos assim. Que você poderia resumir aqui para nós. Vou falar um negócio que pro vendedor isso daí soa demais. Toda a equipe de vendas, ela espera recompensa no final. Então ela espera no final, a recompensa ela é financeira e a recompensa ela também vamos falar assim, de sentimentos, de promoção. Então um negócio que todo mundo da gestão tem que ter um ponto de atenção é criar essas medidas de como você fazer essas recompensas baseado em não favorecer somente um profissional, para não trazer um desequilíbrio de equipe, que muitas vezes você pode, com a sazonalidade que a gente trabalha, você pode muito tempo pegar lá e no final não promover quem deveria. Então, isso daí, acho que um dos negócios que realmente o time de vendas espera é, ao final, uma recompensa. A gestão ela tem que estar muito preparada, mas muito preparada com como mensurar isso daí, como medir, como entregar isso daí para a equipe de vendas, para não desanimar. Porque se você fizer num momento, pode ser que a carteira de um cliente está no momento. E no outro do cliente, de um outro vendedor, pode estar em outro momento. Como é que você vai falar que aquele vendedor, ele naquele momento ele está melhor porque ele está superando as vendas, sendo que o outro ainda não chegou o momento dele? São carteiras distintas. Então isso daí, dentro da gestão da equipe, é muito difícil você manter essa motivação. E isso daí é um negócio que as empresas, elas tentam, ao longo do tempo, manter essa motivação de equipe. Nesses momentos entram intervalos que entram treinamentos, entram reuniões, entram capacitações. Então, isso daí realmente são momentos que as empresas eles entendem isso daí. Porque você pode animar uma equipe ou desanimar uma equipe só pela uma forma como se apresenta um resultado daquele mês. Nossa, bem falado isso, viu? Porque eu não tinha pensado isso quando eu fiz a pergunta, né? E realmente, assim, pensando até na experiência que eu já tive, né? O quanto que isso dava de picuinha mesmo, vamos falar a palavra, né? No dia a dia, assim, de, o fulano, sempre é ele, e quanto que isso atrapalhava o andamento mesmo, né? Do ânimo, enfim.
Isso é um negócio que a gente aprendeu bastante, principalmente por a gente estar trabalhando numa abrangência territorial muito grande. Então, você sabe que tem momentos que vai ser daquele vendedor, porque é aquele negócio, é aquele momento. Depois, acaba o ciclo dele, começa o sucesso do outro. Então, a gente tem que conseguir balancear e também definir metas alcançáveis. Você quer desanimar uma equipe de vendas, um time, promover qualquer ganho, sendo que não consegue alcançar, nem imaginar que aquilo lá é possível. Você começa o ano já derrotado. E o vendedor, ele, por si só, ele é animado, ele é confiante com relação à busca de resultados. E ao longo do tempo vem vindo os não. Vem vindo os não, vem vindo as perdas, vem vindo isso daí. Então, hoje você consegue realizar um negócio, 2 horas depois você perdeu um outro negócio importante. Amanhã você tem que acordar e falar assim, nossa, tem outro negócio. Você tem um ciclo que você tem que continuar buscando, uma busca constante. Isso aí. E realmente é uma linha tênue, né, entre você colocar uma meta que ela é ousada, mas alcançável, né? Porque você não pode ir lá e deixar um negócio fácil, tem que ter um desafio, mas tem que ser palpável, né? Ah, sim. Você tem que mirar e entender que aquilo lá é atingível. Mas concordo contigo. Muitas vezes a gente falha na hora de traçar uma meta também. O mercado ele é soberano. Então, se vem um mercado que você não leu, que o mercado cresceu, vamos dar exemplo de uma cultivar específica que está dentro do teu portfólio, aumenta uma demanda lá direta que às vezes não é só fruto do teu resultado. Você não conseguiu mensurar aquilo lá na tua análise do ano. Como é que nós vamos planejar metas do ano que vem? Como é que nós vamos planejar metas de curto, médio e longo prazo? A gente sabe, dependendo do porte das empresas, as empresas multinacionais, elas trabalham muito o médio e longo prazo. Sim. Na parte da gestão. Na parte territorial, não. Mas na parte da gestão e diretoria, é médio e longo prazo. É sustentabilidade da empresa com os objetivos claros. A meta final é aquela. Então, isso daí é... E esse negócio falando de gestão comercial, né? E talvez pode ser que o pessoal esteja pensando muito assim, única e exclusivamente no papel do gerente que está ali e abaixo dele tem um monte de vendedor, vamos dizer assim, né? E eu diria para o pessoal assim, que esse assunto, né, essa questão de gestão comercial, ela é independente disso, né? O próprio cara que única e exclusivamente ele é só um RTV, alguma coisa, ele tem que ter uma gestão comercial, né? Desde estratégia, de número e etc. Por exemplo, você comentou ali, cara, fechei um negócio aqui, e aí amanhã eu tive um não, beleza, aquele número que estava ali projetado, que fazia parte de um todo ali, você tinha uma estratégia para perder ele, se sim, onde que você vai ganhar, né? Existe isso, não existe? Existe, com certeza. No final você não consegue ganhar todas as batalhas, vamos falar assim, você não consegue efetivar todos os negócios. Isso daí é na vida, isso daí é em toda a amplitude de negócio. Na parte da carteira comercial, é muito difícil quando você tem uma carteira que ela está muito enxuta, você depende 100% daquele de todos os negócios. Então, por isso que é importante, dentro da gestão, você conseguir colocar uma carteira e ter brechas nessa carteira para poder contornar. Porque pode sim ter mudança de rota de um cliente, ele tomar uma decisão de realmente ele não fazer negócio contigo naquele momento. E aquilo ali pode impactar muito, porque no final, lembra que você está envolvendo a vida financeira do time de vendas, o resultado final. Se ele for desmotivado ao ponto dele falar que não alcança mais nada, dali para baixo, ele na verdade nem o resto ele consegue alcançar. O cara no espiral ele abandona. Nós tivemos experiências ao longo dos ciclos negativas que a gente viu. O cara entra na fossa. Viu pessoas que não conseguiu retomar e no final o resultado foi menor do que a gente esperava completamente. Mas assim, se você for ver, não tem muito erro, né? Assim, erro em termos de estratégia de papel, né? Obviamente, você falou. A hora lá do front, você debatendo com o cara, rola uma emoção aqui, né? Mas assim, o papel ali, a estratégia no papel, ela poderia ser bem feita, né, pelos profissionais ali. Pelo menos assim, o script da minha estratégia, como que eu vou atuar, depois é a atuação, né? Tipo lá, o cara que chega e fala,
vamos falar do futebol de novo, né? O técnico chega e fala, beleza, minha escalação é essa, a nossa jogada mais forte é pegar, inverter a bola para a direita, depois tentar fazer um cruzamento, mas aí vão ter circunstâncias do jogo que às vezes você vai ter que pegar e mudar, né? Mas você tinha um ponto de partida de como trabalhar ali, certo? Sim. E aí eu diria assim, que se você pegar e seguir um passo a passo básico, não tem muito erro, né? No seguinte sentido, a primeira coisa é ter um mapeamento da tua área, que é o famoso tracking de mercado. Beleza? Qual que é o meu mercado? O Rinaldo, você vem da área técnica. Sim. Você é da área técnica, está na consultoria hoje. Para a área técnica é muito fácil trabalhar planejamento. Positivo. Quando você vai para a área comercial, parece que é água e óleo. É verdade. Você botar qualquer equipe comercial para fazer... Se você fizer uma reunião e falar que vai planejar algo ali, já começa a dar dor de barriga em 3 vendedores, isso e aquilo. Porque a maioria quer que aconteça pelo momento. Vai acontecendo. Ainda mais se ele tiver uma carteira grande. Aconteceu daqui, perdeu daqui, vai dali, vai daqui. E ao longo do tempo ele está crescendo. Só que às vezes ao longo do tempo o território dele cresceu muito mais que ele. Sim. E aí o papel da gestão é justamente entender. A gestão, aquilo que você falou, a gestão não é somente um gestor com pessoas lideradas abaixo. A gestão também era no momento que eu estava lá como RTV também, que eu tinha um território e eu tinha que me planejar sobre aquele território, desde a forma de atendimento, desde os momentos de negociações, desde os momentos de atendimento a campo, desde o que eu vou fazer lá para me diferenciar naquele cliente, um trabalho de lado a lado, isso e aquilo. Então, acho que uma das maiores dificuldades, e eu posso estar inserido dentro dela, na equipe comercial, é fazer o planejamento. Então, eu acredito sim, se você tiver um planejamento estratégico, básico, não precisa ser nada mirabolante, não. Um Excel ajuda demais. Não, é isso. Ele te norteia, você não precisa ter nada mirabolante, mas você precisa tirar da cabeça e colocar no papel, porque ali é onde surgem as dúvidas e muitas vezes você para. Então, quando você para de colocar no papel, isso. Ele só vai vir e de pegar, de consultar, de rever, porque eu ia seguir, né? A linha que eu ia seguir era assim, beleza, você tem lá o teu mercado, etc. A primeira coisa é você pegar lá, mapear, são esses os clientes potenciais ali que seja. Depois disso, você tem somente 3 jeitos de estar, na verdade 4, né? Que um deles é o não tá atuando. Tipo, é Sim. 0 naquele cara. Eu não tenho nada naquele cara, nunca comprou de mim. E essa é uma tomada de decisão, que é importante quem está na gestão e na saber liderança. em quem que eu vou e em quem que eu não vou, né? Algum local ali você vai ter que abrir mão. Perfeito. Então, assim, beleza, vamos dizer que esse é um cenário, os outros 3 seriam assim, né? Você entrar, né? Começar a participar. Sim. Esse é o cenário 1. Cenário 2, um cenário de crescimento, beleza, já peguei, já entrei, agora eu tenho que crescer. E um cenário em que você já atingiu uma maturidade dentro do cliente e que para você bastaria se manter ali. Perfeito. Né? E para cada cenário desse, você tem uma estratégia de atuação diferente. Então, basicamente, o que você falou, pegar um Excelzinho lá e meio que tabular um pouquinho disso, cara, dá um norte veiaco pro cara. E assim, né? Sempre naquele pensamento de tentar participar de mais gente, né? Por causa justamente de uma situação dessa. Puta vida, esse cara aqui, ó, que eu tava no crescimento, eu não cresci. Ou esse cara aqui, que eu tava estável, eu caí. Ah, não, beleza, mas eu entrei naquele ali, ó. Eu comecei ali um trabalho de participação, tô lá participando, coloquei 5 saquinhos de semente ali, nananã. Cara, quando sair, sei lá, campanha comercial, vai ser um dos primeiros que eu vou pra eu crescer nele, pra estancar o cara que eu caí. Sei lá, seria mais ou menos isso, né? Não, isso é um negócio que acontece. O produtor valoriza o trabalho do campo. Ele valoriza o produtor, o gerente técnico. Então, a gente sabe que essa fórmula é uma fórmula de sucesso. Sem ela é muito difícil. Sem ela, só pelo contato comercial, pode ter algum momento que encaixa o negócio e aí você não fez nenhum trabalho. Pode acontecer. Mas a maioria das vezes, a maioria dos cases de sucesso aí de grandes vendedores é porque ele fez todas as etapas. Todas as etapas, ele conseguiu trabalhar todo o desenvolvimento, ele gastou energia. Não quer dizer que hoje ele precisa gastar aquela intensidade. Até porque você vai evoluindo, você pode gastar menos energia, mas você pode gerar resultados maiores. Então, tem um momento que você vai ter que realmente acordar, sair, ir para o campo, desenvolver todo aquele trabalho, voltar, receber não, entender por que aquilo deu certo, por que aquilo não deu certo. O maior problema é trazer tudo isso para estudo.
Estudar, Sim, parar, olhar. porque você tem que parar. E muitas vezes, pelo dia a dia, pelo cotidiano, a gente acaba atropelando. Então, por isso que eu tenho comigo um negócio que não é tão simples, é você fazer a gestão e a execução. Sim. Por isso você precisa ter braços, precisa ter pessoas, porque senão você não consegue fazer nenhum nem outro. E aí tudo é meia boca. E o meia boca ele é muito ruim. Todo setor tem o seu ponto forte e o seu ponto mais fraco, né? Vamos assumir esse termo, né? Eu percebia muito na área técnica, por mais analítico, por mais que o pessoal tende a ser mais ali, etc., seja o assistente, seja o coordenador, um gerente técnico, etc., né? O gerente não por causa que a própria atribuição dele já joga um pouco mais ele para isso, né? Mas eu sentia muito na área técnica a dificuldade do pessoal entender que às vezes meio período parado na frente do computador, etc., era trabalho. O cara tinha muito essa noção de, eu sou AT, é só campo. Tem que ser 95%, mas tem aquele 5% que vai fazer você ser muito melhor nos outros 95%. Um negócio que a gente tem feito, Reinaldo, até acho que tem ajudado um pouco, fazer essas pausas. Porque o time do campo é o campo, né? É o campo. E aí você falar para ele parar para estar no escritório, ainda mais para analisar contigo algum cenário ou entender, porque muitas vezes, igual como eu faço a parte da gestão e eu não consigo executar da forma que eu gostaria, pelo leque de atendimento, pela complexidade do negócio, muitas vezes eu tenho que ouvir os cenários que estão acontecendo. Então eu preciso que os meus braços direitos, ou todo o meu corpo técnico, o corpo de ajuda comercial lá, eles tragam informação. Eles vão trazer informação. E aí eu acho que onde a gente ganha nessa diversidade. Porque hoje eu escuto sobre a Bahia, sobre o Pará, sobre o Piauí, sobre o Maranhão, sobre a própria Bahia, sobre os nossos representantes comerciais. Então, você tem vários cenários sobre os agricultores. No final, se você for fazer a gestão comercial, você não pode perder os pontos de contato. Então, isso daí, no final, você tem que ter. Pode ser por esferas. Tem hora que é importante você estar conversando com o diretor de uma outra empresa. Sim. Ou com um outro cenário totalmente distintos. Porque ele traz, às vezes, uma visão completamente diferente do que você está acreditando. E isso é importante. E te norteia, né? Tipo, beleza, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o cara de máquina, mas o cara da máquina está falando que tal coisa está acontecendo. Aquilo é um norte para você. Muito. Um norte. E outra coisa, assim, falando um pouco agora eu tô do lado, vamos dizer assim, mais comprador, vamos dizer assim, né? Lógico, que entenda sempre até certo nível, né? Porque você tem que ter performance e tem que ter preço. O negócio lá, beleza, minha performance está 50% para trás ou para metade do preço, não. Mas eu digo assim, dentro de uma margem competitiva, essa questão da presença faz diferença. Faz diferença, cara. Eu vou lá cada 2 dias, tô lá na fazenda ali, etc. Cara, eu sei qual é a empresa que está sempre ali. É isso aí. E aqui não tá. É isso aí. E no dia que chegar lá e vier a cotação e tiver dentro desse range que eu tô te falando, eu vou favorecer o cara que tava lá. Que ajudou você durante a contribuição da safra. E não tem como não ser diferente, cara. Seria até injusto, né? O cara tá vindo injusto. aqui, a fazenda é 350 quilômetros daqui do Eduardo, quase 400. E aí, eu não vou favorecer o cara que sai da casa dele e anda 4 horas de carro pra ir lá, dorme fora de casa e volta pro outro que fica ali só. Não quer dizer que não aconteça, né? Que a parte comercial tem hora que ela é muito dolorosa. Porque às vezes você faz todo um trabalho, todo um negócio. E no teu segmento de semente chega a ser ter mais ainda, porque é antecipado, né? Então, até então estava muito antecipado todos os negócios. Se você pegar a parte de químico, a parte de maquinário, tudo isso daí estava muito antecipado. A gente teve um boom de commodities. Eu não digo nem em termos de time de compra, eu digo em time de pagamento. Tipo no caso da semente, assim, se eu não pago, eu não tenho nada para plantar. O químico ainda tem dessa de joga para safra. É que tem modelos de cada empresa. Tá. Então, dentro mesmo do mesmo segmento, tem empresas que trabalham um modelo até de financiamento, até de safra. Então, isso daí é muito, igual eu falo, tem que entender muito quais são os objetivos claros de cada empresa. Então, quando você tem isso daí bem desenhado, você sabe que algum local você não vai poder participar. Se chegar um produtor que ele só tem como fazer um negócio
em tal modalidade e aquela modalidade não existe na tua empresa, cara, não dá tchau. Você está fora ou você tem que criar ferramentas, que é difícil você criar ferramentas financeiras. Ela foge muito, né? Você depende de outros players, de outros participantes, da própria tomada de decisão de uma empresa. Então, isso daí pode causar um impacto. Muitas vezes você pode deixar de participar de um produtor mesmo fazendo todo o trabalho. Eu concordo. Por isso que eu falei para você que dentro de uma faixa aceitável. Mas eu não tenho dúvida alguma que o trabalho do campo favorece completamente os laços de confiança. Então, o produtor sabe como é que é aquela empresa ao longo da safra. Não foi só assim, fez a venda, sumiu, não é só porque deu certo. Não é só porque assim, você também não pode só traçar assim, eu só vou onde deu errado. Só onde eu tenho um problema. Aí teu ponto de atenção é só sobre o problema. Uhum. E aí, toda empresa tem a parte de sucesso e de insucesso. Então você tem que balancear isso daí, entender, gerenciar a parte de erro, mas potencializar o teu sucesso. Sim. Então a gente usa os produtores parceiros, usa as empresas parceiras, a gente tem muita participar de eventos. Participar de eventos, capacitar, isso daí e tudo mais. Uhum. O pessoal costuma falar muito da importância desse contato tal na área agro, né? Junto com o produtor tal, mas se a gente for pensar na área de serviço no geral, a gente pode aplicar esse mesmo pensamento, né? A gente tem isso, vamos falar assim, todo mundo tem alguém que presta serviço dentro da casa. Sim. A partir do momento que você cria confiança com aquela pessoa, é aquela pessoa que total. Continua prestando serviço para você. E muitas vezes, pode chegar num momento que você nem pergunta mais sobre outro prestador de serviço. Tamanha confiança que você, enquanto estiver entregando também. Sim. Normalmente, uma das coisas que acontece, que é muito ruim, e essa acontece, você contrata um prestador. Ele estava com tempo livre. Aí você indica para um, indica para outro e tudo mais. Daqui a pouco, ele não consegue mais te atender. Acontece a partir demais. daquele momento que ele perde o ponto de contato contigo também, se distancia aquela venda dele. O prestador de serviço é uma venda. Verdade. Em relação a CRM, né? Que até foi uma pergunta que a Giovana colocou lá na caixinha. Agradecer a Giovana aí pela participação. Ela perguntou se o CRM mais ajuda ou mais atrapalha, e se você utiliza esse tipo de ferramenta. Eu tive bastante experiência com as multinacionais utilizando o CRM. Isso daí ajuda muito quem está distante. Quem está distante a ter uma visualização, porque para você construir um CRM realmente que ele seja robusto de informação, tem que ter a contribuição do vendedor. E a partir dali você tira a emoção, você começa a trazer informação realmente que vai contribuir com o que a empresa tem traçado. Então, tem empresa que vai ter traçado o crescimento em soja, não adianta nada eu colocar sobre o produtor de alho. Mas, sobre o produtor de soja, eu esmiuçar tudo que a empresa necessitar, eu tenho muito comigo que as ferramentas gerenciais elas ajudam demais, a empresa no todo. Nós não podemos abandonar isso daí sim. O maior problema é você começar a colocar muito input e aí você não consegue nem analisar o que é o cerne do que você gostaria de olhar com aquele CRM. Às vezes é melhor você fazer mais básico, concordo, mais utilizar, do que você fazer um negócio muito complexo. Qualquer mudança para um time de vendas, ela é ameaçadora. Então, as mudanças têm que ser aos poucos, tem que ser com tempo, tem que ser fácil, tem que ser comunicada. Qual que é o objetivo daquela mudança? Nós tentamos implementar algumas coisas. E foram insucessos dentro de uma linha de CRM. Porque a gente tentou ir para uma complexidade tão grande, porque a gente tinha algumas contas que a gente tinha toda aquela complexidade e a gente quis extrapolar. A hora que a gente quis extrapolar, não tinha como fazer aquilo lá sem ele dedicar um atendimento para aquela outra conta que a gente queria, do tamanho que era a outra, só que uma tinha resposta comercial, a outra não tinha. Então, essa tamanha dificuldade. Então, sim, eu acredito, sim, eu acho que é válido, mas sim fazer filtro para não colocar muito input
de dados e informações que no final não vão servir para nada, aí vira mais uma ferramenta guardada, um lixo, ninguém valoriza, porque ninguém para olhar aquilo ali. Eu concordo e te falo que já aprendi muito disso pela própria dor mesmo. Eu tenho muito perfil detalhista, né? E ao longo do tempo, não que eu tenha perdido, mas eu vim abrindo mão de muita coisa para começar a realmente fazer a análise do macro primeiro. Lembra que tinha um negócio que você falava, Rinaldo, em vários momentos para nós, assim, ó, tem hora que é melhor feito do que perfeito. Sim. Então, muitas vezes a gente buscar essa perfeição, não, melhor o feito. O feito, em alguns momentos, ele é mais importante. E aí, depois do número macro, você começa lá a pegar e entrar pro negócio mais detalhado, quando te chama a atenção de alguma coisa. Perfeito. Quando tiver bem estabelecido já, né? Ficou tão internalizado que o pessoal nem sente mais, já vai fazendo aquilo lá e... Assim, vamos pegar um exemplo assim vamos pegar um caso comercial aí. Primeira etapa lá, eu tenho um mapeamento de carteira. Quanto que o cara planta por cultura, né? Qual que é o meu potencial ali? Admite que ele é 100% e quanto que você vende. Pronto, já acabou. Market share ali dentro, né? Primeira etapa. A partir do momento que você chega lá e estabelece, já está na cultura, já está intrínseco isso aí. Ah, não, agora vamos passar para um próximo passo. Agora vamos pegar essa área total do cara, ou da cultura, e vamos dividir por cultivar. Só que você já tinha a cultura de, no mínimo, pegar a área total. Né? Às vezes a gente começa, né? Estou falando por experiência própria, né? É de ir lá e falar assim, não, a gente vai fazer um mapeamento de cada cultivar em cada talhão do cara que não é o caminho. Você pode chegar nisso, Sim. mas partindo Sim. do grosso primeiro. E aí fica mais fácil, né? Porque você consegue, até numa... A gente fala muito, por exemplo, de gerenciamento de dados ali, etc. Sim. Eu sou totalmente favorável a plataformas ali, etc. Mas por quanto tempo o que funcionou foi o bloquinho e a caneta? Verdade. Então chegou lá, quanto você... não, a gente tá plantando uns 10 mil de soja, 3 de algodão e 2 de milho. Beleza, pum, notou ali, acabou. Grosso, não precisa ser exatamente, não. Estamos plantando 14.793,18. Não, e é legal que nessa área de vendas, você visita diversos, vamos assim, representantes, revendas. Tem aquele representante que ele tem tudo ainda até hoje no papel, na caneta, mas ele tem guardado o histórico do agricultor desde quando ele começou a atender sobre aquilo. Tem o outro que não tem guardado nada. E os dois estão tendo sucessos paralelos. São formas... São meios diferentes, né? São meios diferentes, mas eles estão chegando. Então, depende muito o que a empresa espera. A gente tem que ter, o que eu falei no início, a gente tem que ter muito claro quais são os objetivos da empresa. Mas vamos pegar esse caso que você está falando aí, dos dois caras. Beleza, tem um lá que está no caderno, beleza, ok, né? Vamos pegar o outro, que teoricamente, entre aspas, né, do ponto de vista de tabulação de informação, etc., o problema é o outro. Não é o que anota, Sim. né? É o outro problema. Sim. Você acha que se eu chegar nesse cara e falar, eu preciso que você vá lá e pegue talhão por talhão o que o cara planta, ou chegar para ele e falar assim, não, só me manda aqui, ó, qual que era a total do cara? Ele já tem na cabeça. Você acha que você engaja o cara melhor como? Ele já tem na cabeça, porque é o jeito dele conduzir o negócio dele. Você entendeu? Se você ameaçar muito o modelo que serve, que ele acredita de sucesso, você atrapalha a venda. Por isso que, assim, respondendo, né, ou dando dica para quem está falando de CRM, etc., cara, começa do macro para o micro, do mais abrangente, aquela informação mais valiosa, no primeiro momento, e depois você... Lógico que seria interessante eu saber qualquer análise de solo do a rotação cara, futura, para eu analisar daqui o ano que vem. Sem dúvida nenhuma, né? Só que assim, até do ponto de vista, quando a gente fala aí de grande volume de informação, até esse acesso você vai blindar se você for muito detalhado. E sempre amarrando com a recompensa, né? Quando você for... solicitar um negócio a mais. Isso daí não adianta. Na área de vendas é um negócio que movimenta. O dinheiro, as finanças, isso daí movimenta mesmo. Então, por isso que existe tanto campanhas comerciais. Tanto essa frase. Vai para vamos dar um exemplo. Daqui uns dias a gente vai ter o Bahia Farm Show. Quantas empresas vão lançar campanhas de vendas durante o Bahia Farm Show? Para dar engajamento. É engajamento na equipe, engajamento à carteira, engajamento a cliente. Tem cliente que espera aquele momento, que ele já sabe que todo ano ele vai fazer aquilo. Isso daí tem que estar no teu radar. Isso daí tem que saber quais foram os clientes que no ano passado eu fiz, no ano anterior eu fiz,
quais foram os clientes que realmente a gente teve sucesso com as campanhas que a gente lançou. Porque às vezes você lança uma campanha comercial e ela não foi validada. Mas não é que ela não foi validada pela precificação, às vezes foi pelo prazo, pelo momento que você largou aquela campanha comercial. Você falar com o produtor, com o gerente da fazenda, na hora que ele está semeando a lavoura ou ele está colhendo aquele início de colheita, você não vai conseguir nada. Não vai. Nada, porque é um momento que para ele a importância é aquilo. A atenção dele está ali. É aquilo. Depois, você tem a atenção plena. Então, muitas vezes as pessoas se frustram porque, recebeu um não que o fulano não quis me receber. Sim, mas naquele momento, para ele não era importante tua visita. Em outro momento, sim. Mas naquele momento, para ele era importante aquilo. Você sabe, você está na consultoria agora, se você for atender todo mundo que quer rodar contigo para algum lugar, não dá. Isso, não dá. Infelizmente, todo mundo tem que fazer filtro. Até porque não é por má vontade, mas até porque nesse caso específico eu tenho que rodar com o cara da fazenda. É isso aí. Então rodar com o outro junto é tirar esse tempo daquele cara que é o meu cliente. É isso aí. Se for ver. E tira vamos falar assim, tudo que vocês tratam que remete à fazenda. Exato. E não ao externo. Exatamente. É isso aí. Exatamente. E só pontuando assim, né? Que falou que tem diferença do vendedor, aquele que não anota nada e que tem a performance, e aquele que só comparando com o futebol também, que é aquele que não tem talento, digamos assim. Ou o cara que não treina e faz gol, né? Mas que a chance de cara não ter talento é muito maior, então é melhor ele ir para a estratégia do Cristiano Ronaldo, que é sempre treinar bastante, né? Isso. Anotar, porque... Exato, é meio que até uma questão até de sustentabilidade do negócio, né? Assim, teoricamente, se você seguir mais esse passo a passo, a tua chance ela é maior, por mais que esteja dando certo sem você fazer aquilo. Só pra gente não incentivar quem tá ouvindo aí, não tô fazendo nada, não vou fazer nada mesmo, porque... Não, ao contrário. Nós devemos incentivar, sim, quem detalha sobre a venda, quem detalha sobre o atendimento, quem faz uma gestão de tempo, gestão de conflito, gestão de vamos assim, diversidade de perfil, sim. Porque tem momentos que você vai ter que tratar na parte da gestão comercial não com o dono. Ele passou toda a orientação para você tratar com um gerente financeiro, mas está tudo autorizado, está tudo alinhado com o dono. E não necessariamente. Muitas vezes acha, não, mas eu tenho que falar com o dono, que se não falar com o dono não vai acontecer os negócios. Tem que entender, tem pessoas, as empresas cresceram, isso daí é um negócio que eu acho bacana no agro. As empresas, vamos falar assim, antes a gente atendia e o produtor estava junto. Então as empresas cresceram. Tem consultoria, tem corpo técnico. Do jeito que eles fizeram, eles aumentaram também o escritório. O escritório tem o administrativo, tem o financeiro, e em muitas etapas você não chega até o agricultor final. Sim. Porque aquelas pessoas já têm o grau de maioria, autonomia e responsabilidade. E é muito importante você também não pular essas pessoas. Lógico. Porque eles são pessoas importantes no processo. Sim, aí você vai desabonar o cara, né? É isso aí. Vai ter o ego, né, envolvido. Aí faz parte de você entender aquela carteira, aquele cliente, todo o negócio que envolve ele. Exato. Eu concordo total. E me diga uma coisa, você sempre se viu na área de vendas desde o tempo da faculdade ou você era que nem a gente que tinha um certo preconceito? Eu imaginei que você ia puxar um pouco da faculdade. A área de vendas acho que foi sempre um perfil meu aí durante a faculdade. Até tem um episódio que é legal. Eu entrei na faculdade, fiz na UEL, né? Fiz lá em Londrina, e a gente tinha um grupo de amigos que iam de carro e eu ia de ônibus. E aí, com o ônibus, a gente comprava a passagem pela metade do preço. E lá era autorizado você ser um responsável de compra. Eu juntei um grupo de 15 amigos lá, que todo dia 15 eu pagava 3 caixas de cerveja só para poder comprar o volume deles todo de passagem, revendia num preço e fazia uma grana. Então a parte comercial ela sempre teve no meu cerne. Eu gosto, acho que tenho um papel de influência, tanto eu como a Rafa, na Yasmin também, que a Yasmin também já está moldada para
para a área comercial. Ah, isso é maravilhoso. A área comercial hoje é só sucesso, né? Aquele preconceito que a gente tinha lá tantos anos atrás, acho que hoje está totalmente... Não, Totalmente não, né? Mas caiu. Acho Né? que existe. Tá. Caiu muito. Mas caiu muito. Eu acho que realmente cresceu. Acho que houve uma profissionalização. Isso daí é real. Isso daí existiu. Eu acho que tem um fruto grande das empresas que elas tiveram que investir. Teve um momento de investimento, de capacitação, de treinamento. A gente pega os booms de pós-graduação, os booms de MBA, de especialização. Então, isso daí foi um negócio onde as empresas investiram mesmo pesado. A gente vê que isso daí existe. A gente tem que valorizar isso daí. Eu perdi bastante esse preconceito, principalmente depois que eu saí da fazenda e fui trabalhar lá com vocês ali, justamente por entender as técnicas, que tinha isso, tinha aquilo, né? Mas eu cresci ouvindo, né? Que não era legal. Sempre teve a fama, da picaretagem. Né? O picareta, chegou o picareta. Porque em algum momento alguém fez o papel de picareta. E fica essas marcas. E o agro ele é tradicional. Tanto é que é difícil você introduzir tecnologia, fazer mudanças drásticas dentro Até hoje de uma o pessoal fazenda. do foliar sofre, né? Opa, você pega... Eu acho que está desmistificando um pouco. Tem alguns podcasts aí que estão ajudando. Porque vamos falar assim, tem empresas muito sólidas e empresas muito sérias dentro do negócio. Então, acho que isso daí tem. Tem as brincadeiras, lógico que tem, isso daí, mas a famosa... O picareta chegou, sempre quando tem uma roda, se chegou um vendedor, isso daí vai ter. Sempre vai ter. Isso daí vai levar. Tem até o Primus Agro, né, que cresceu aí só fazendo essa caricatura, né? O estereótipo do picareta. Mas acho que está evoluindo tanto que até lá na brincadeira deles, eles mostram também como eles ajudam, né? O produtor mesmo da brincadeira, mesmo na picaretagem. Os caras são engraçados demais. Eu sou fã deles, porque demais. eles trazem uma mensagem criativa, né? Eles trazem uma mensagem criativa do que realmente ocorre. É muito interessante que tem muita coisa que eu tenho certeza que todo mundo se identifica com alguma coisa. Demais. Eu essa semana mesmo ouvi um deles lá assim, que eu falei assim, mas não é possível. Comecei até a usar o que ele falou assim. Porque... demais. Esse dia eu vi lá, quando o cara promete boné na fazenda, tá os operadores lá assim. Os caras são muito bons, cara. Demais. Bom demais. Eu queria, antes da gente, que a gente tá caminhando para o final do episódio, mas só citar duas coisinhas para você comentar aqui pra gente. Você começou lá no front, né? Sim. Quando você passou para gestão, como é que foi esse período de transição? Assim? Isso eu tô pensando em profissionais que estão passando por isso hoje, né? Que eram vendedores e foram chamados para a área de gestão. Eu assim, Josi, igual eu falei no início, eu cheguei em 2003 aqui. Como entregar esse operacional mais rápido? Cheguei como trainee mesmo, até ontem na visita que eu estava a campo, encontrei o meu primeiro chefe e o gerente da fazenda que eu visitava. Eu mostrei para eles uma foto de quando deu tratando semente na fazenda. Eu falei assim, olha o que eu achei isso daí. Eles nem acreditavam, deu uma risada, lembramos das histórias e tudo mais. Mas... Teve todo um crescimento. Na verdade, eu acho que o tempo me preparou mais do que propriamente eu fui buscar isso daí. Tive oportunidades onde eu não aceitei, assumi uma gestão, e quando eu vim para a JH, aí realmente foi assumindo um papel, sim, de gestão. Então, faz 7 anos hoje que eu posso falar, 7 anos liderando realmente dentro de uma empresa a parte comercial. Então, isso daí, nós tivemos várias pessoas ao longo do tempo com a gente, vários braços. Não vejo de jeito nenhum, não tem como ter pessoas ao seu lado. A gestão, ela é limitadora. Você precisa, sim, de pessoas que contribuem no mesmo peso. Você precisa de pessoas que confrontem as ideias. Confrontar a ideia é muito importante, porque você tem que ser aberto. Você tem que ser aberto, tem que internalizar, respirar. Tem muita coisa que a gente faz assim, principalmente com a gente que trabalha no negócio de semente, a intensidade dos negócios. Será que aquela intensidade daquele problema hoje, amanhã é igual? Ou será que aquilo que foi solicitado, eu preciso melhorar? Porque muitas vezes a gente tem um problema na gestão
de todas as equipes, que é a parte de reajuste salarial. E tem momento que não tem como você fazer isso de forma solta. É para cá, para lá. Tem que ter uma métrica, tem que ter um planejamento financeiro da empresa. A empresa pode fazer isso. Então tem tudo. Eu, na verdade, Josi, então eu falo assim, eu fui muito preparado pelas experiências que eu passei. Hoje eu valorizo cada gestor que eu tive durante esse período. Trago de cada um alguma coisa que eu acho que é legal. E tomara que alguém que foi liderado por mim leve alguma coisa também futuro, quando estiver num cargo de liderança. Mas eu não me preparei propriamente dito. Eu entrei na JH para assumir esse desafio. Então, a gente está desenvolvendo muita coisa. E como eu também executo e faço atendimento igual vamos fazer a nomenclatura básica de um RTV, a gente também erra, a gente também tem... Então, nós não podemos, muitas vezes... nós não podemos transmitir aquela imagem que a gente é o que mais sabe. Você tem uma bagagem, uma experiência, mas você também vai ter teus erros, acertos, os cases de sucesso e de insucesso. E o time tem que entender que quando o teu não dá certo, foi feito o melhor para tentar dar certo. Sim. E não aquilo lá como uma derrota de empresa. Então, acho que... Só que é difícil. É difícil como empresa... perder negócio. E aí isso daí muda muito. Então é muito difícil, é muito complexo se avaliar isso daí. Falar que um gestor que atende uma carteira e você não conseguir fazer um negócio é muito difícil, é muito doloroso. Por isso que em muitas empresas, muitos gestores não atendem clientes. E aí você falou ali, mesmo quando a gente sabe, ali, etc., né? Mesmo quando você sabe que vai dar certo ou que aquele é o caminho, dentro de um risco calculado, às vezes é bom você deixa o cara aí. Deixa ele se arrebentar. É isso aí. Que ele vai voltar e ele vai aprender. É isso aí. Isso aí. E a outra questão, antes da gente passar para a sequência espinhosa, que você já conhece, não preciso nem explicar, em relação ao marketing, né? O que você colocaria assim como a sua visão como gestor, né? Que o marketing no agro precisa melhorar. Eu falando isso sobre a minha perspectiva, que eu sou muito dessa área de marketing, né? E o que você vê da importância e de onde o marketing tem que caminhar para ajudar mais o time de vendas? Eu acredito que a gente teve um momento de ruptura durante os últimos 5 anos, onde a figura do marketing ela se tornou essencial dentro das empresas. É difícil ainda a gente transcrever tudo que o marketing tem de responsabilidade sobre uma empresa. Porque muitas vezes tem pessoas, se você falar do marketing, ele vai achar que é a fachada de uma revenda. É o folder que mandou fazer e não tem nada a ver com a equipe de vendas. Ao contrário, a gente tem muitas multinacionais, o trabalho de precificação de um produto é liderado pelo time de marketing. Não é pelo time comercial. Então, nós temos muito a aprender, a valorizar esses profissionais, porque a gente trouxe uma comunicação mais eficaz ao cliente. Então, acho que isso daí... Só que a gente tem que desmistificar muito ainda a figura do marketing inicial, que na verdade era uma propaganda e publicidade, ao marketing que contextualiza muito. Tanto é que aumentou muito as especializações, as pós-graduação. E eu acredito que realmente nós temos que valorizar tudo que envolve esse setor. Perfeito. Muito bem. Agora vamos para a famosa sequência espinhosa. Está preparado? Tô, mas... Faz um ano que ele está preparado. O bom é que se precisar pular a gente pula. Já sabe que pode pular. Então vamos lá. Sequência espinhosa com Assunção. Desmatamento. Desmatamento é necessário dentro das regulamentações. Terra indígena. Terra indígena, acho que tem muito populismo sobre isso e ninguém nunca quis debater o que foi tratado lá atrás, desde quando criou a lei em 1988. Barrigaram, né? Barrigaram. Reforma agrária. Reforma agrária é necessário, sim. MST.
totalmente com o ideal político. Fazendas verticais. Eu gosto desse tema porque traz uma prosperidade dentro de objetivo principal de produtividade, com recursos limitados. Show. Inteligência artificial. Ela, na verdade, já está sendo usada no agro. Eu acredito que ela vai ajudar muito na gestão de tempo e tomada de decisão. Eu acho que é muito importante todo mundo olhar para isso. Mudanças climáticas. Na verdade, sempre existiu. O grande problema é que ninguém quis gerar muitos dados internos. Então, acho que a geração de dados pode contribuir para você enfrentar essas mudanças. Pressão internacional. Ela sempre vai existir. É um movimento de guerra lateral, unilateral. Então, isso daí não tem como a gente não passar. Pesquisa brasileira. Tivemos um avanço grande, mas eu ainda acredito que a gente pode avançar mais e a pesquisa brasileira poderia também ter um olhar comercial. Políticas para o agro. Totalmente necessário. A gente depende do governo com diversos investimentos, então não tem como a gente abandonar isso daí. Tem que ter pessoas que nos representam lá. E agro do Brasil em relação ao mundo. É um diferencial. A gente vê o Brasil com diversas culturas, onde é o número 1 em produtividade, em exportação. Atendendo, o Brasil vai continuar sendo essa diferença no mundo. Show, muito bem. Passou muito bem pela sequência espinhosa. Obrigado. E eu vou deixar esse momento final para você deixar aí os seus contatos, se você preferir, né? Ou da empresa, o que você quiser. Tá. Primeiro, queria agradecer vocês. Foi muito legal estar aqui com vocês. Realmente, o tempo passou rápido. Passa. Porque é gostoso. A gente vem numa expectativa, sempre, igual eu falo, enquanto você tiver aquele frio na barriga é legal, porque é um negócio que você esperava. Então, enquanto tiver... A hora que parar de gerar isso daí é que não tem importância para você. Então, gostei muito de estar aqui com vocês. Vou continuar assistindo. Quem quiser seguir a JH, então é @JHSementes. E a Yasmin pediu para eu fazer uma propaganda dela. Eu ia falar para você falar dela. A Yasmin pediu para eu fazer uma propaganda dela, que quem quiser, ela tem uma loja virtual que se chama @fofuras_iap. IAP com gente. I. Com Y. Com Y. IAP com Y. A gente tem muitas vezes frear porque ela tem muitas ideias, então eu acho bacana, mas ela tem um momento que ela tem que estudar, tem tudo isso daí, tem essa responsabilidade. E agradecer a minha família, agradecer a Rafa, Yasmin, Isabela, agradecer a empresa que eu estou, a JH, que acredita. Estamos dando os passos maiores do que a gente imaginava, então realmente são momentos. Agradecer aos agricultores, aos produtores, parceiros, amigos, a todo o time da JH que está com a gente aí, confia, então, e vocês que confiam também. Maravilha, a gente que agradece aí, te convida para umas próximas vezes, né? Tem muito assunto ainda para a gente falar aqui, te parabenizar, né, pela pessoa que você Obrigado. E, gente, segue lá, @fofuras_iap, né? Com Y, por favor, segue lá que vocês vão gostar. E você já sabe, se tem algum tema, alguma opinião, né, que você gostaria de colocar aí sobre gestão de vendas, deixa aí nos comentários do vídeo ou no Spotify. Se você for mais tímido, mais tímida, manda lá para contato@agroinsight.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.